Bom, a gente tem um pequeno problema, né? Porque como a Fórmula 1 tem muito dinheiro, se você não coloca essa limitação, o negócio vira uma bagunça, porque aí você coloca um motor para classificação, um motor para corrida, um motor para treino. E aí todo mundo começa a colocar 300 mil motores e as equipes pequenas não têm essa condição de ter 300 mil motores. E aí que acontece? Você vai ver, vai voltar 20 anos atrás quando sempre as mesmas ganhavam, porque é as que tinham dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Era que colocava um motor de classificação e depois chegava na corrida, tinha um só para corrida, um acerto de injeção para uma situação e um acerto de injeção para outro. Então, eu acho importante isso aí. Isso aí contribui para o teto orçamentário também, que equilibra bastante o campeonato. Apesar de a gente ver o Verstappen voando ali, é uma questão mais do piloto e do talento dele do que do regulamento em si. Porque se você for ver do Verstappen para trás, o campeonato foi bom. Se você assistir as corridas esquecendo que o Verstappen está na ponta e considerar que o segundo lugar é o primeiro, você vai falar, pô, o campeonato foi legal. Porque teve Acho disputa. que teríamos vitórias de Norris, Hamilton, Pérez, Leclerc, Sainz, Russell. Vários pilotos aí terminaram em segundo lugar atrás do Max. Exatamente. Então, não é uma questão do regulamento, né? Então, eu acho importante essa limitação. Eu gosto? Não, não gosto. Tipo assim, eu acharia mais legal os caras colocar o 100%. Só que eu entendo o porquê, e se não tivesse, ia ter esses problemas aí financeiros para as equipes, porque as equipes pequenas não iam conseguir bancar vários motores, vários turbos, e por aí vai, né? E começa a virar também aquela patifaria do porquê ter outro ponto aí também que conglomera com essa de quantidade de peças, é o regime de parque fechado, né? Tem a questão de leis trabalhistas lá, que eles têm que trabalhar só tantas horas, então por isso que tem o negócio do parque fechado, porque antigamente, quando não tinha, o pessoal ficava trabalhando aí até de madrugada, até algumas horas antes do GP, da corrida em si, para trocar coisa do carro, para fazer acerto, para fazer não sei o que. Então eles implementaram esse negócio de parque fechado exatamente para, ó, acabou a classificação assim, ó, mecânico, dinheiro, mano, vai passear, vai dar seu rolê, não vai mexer no carro, acabou. Então vai A menos que você seja o mecânico responsável por arrumar e consertar o carro do Sargent Pérez Stroll. Pô, aí o cara, nossa senhora, o cara tacou pedra na cruz mesmo. Quer dizer, não porque ele É, tá trabalhando na Fórmula 1 ganhando dinheiro, né? Eu queria eu ter esse problema na minha vida. é. Mas entraria nesse ponto, assim, por exemplo, até o parque fechado ajuda essa questão de limite de peças também, que ajuda o teto orçamentário, que ajuda as equipes pequenas e uma coisa leva a outra, e aí todas as equipes têm uma certa igualdade no campeonato a mais, né? Eu sou totalmente contra tirar esse tipo de limitação, apesar de, igual eu falei, né, é muito legal você ver algumas peripécias da engenharia para ganhar potência, para não sei o que, mas para o campeonato em si, para a saúde do esporte em si, né, para o investimento, para o crescimento do esporte em si, é totalmente essencial. É importante a gente frisar que os limites são 4 motores de combustão interna, 4 turbocompressores, 4 MGU-H, 4 MGU-K, 2 baterias, 2 centralinas eletrônicas, né, controle eletrônico, e 8 sistemas de escapamento. Muita gente olha escapamento e acha que é tipo só o escapamento. Não, é o sistema de escape todo. Você só pode ter 8. Até que é bastante 8. Apesar de ser uma coisa que troca bastante. De qualquer forma, eu também sou a favor de manter, porque existem algumas zonas cinzas aí financeiras que é importante a gente lembrar. A McLaren, com certeza, tem que pagar o motor para a Mercedes, certo? Só que a Mercedes não necessariamente está pagando o mesmo valor que para o próprio motor dela. Então imagina que com o mesmo valor a Mercedes consiga usar, ao invés de usar 4 motores de combustão interna, com o mesmo valor de custo que ela tem, ela consegue fazer 6 e usar 6. Deve existir algum ajuste financeiro para isso, para o teto orçamentário, mas se a gente pegar equipes completamente diferentes, no caso
a Haas e a Williams, que tem o orçamento basicamente do teto orçamentário, cara, para eles faz diferença. Tanto é que você pode reparar que a temporada, normalmente os pilotos que estão pagando penalidades são os pilotos de equipes que estão dos 5 primeiros para cima, das 5 melhores equipes. A galera lá do fundão raramente troca. Se for possível rodar o campeonato inteiro sem fazer trocas nenhuma, usando apenas as peças necessárias, se não me engano, o Albon e o Sargent, por exemplo, não usaram coisas. Talvez o Sargent porque ele quebrou. Mas eu não me lembro de ter visto o Albon pagando penalidade. O Kevin Também não tô Magnussen, não, lembrado, Magnussen, não. o Huckenberg eu acho que pagou penalidade, mas assim, é muito mais raro, porque, por exemplo, a gente vê o Sainz pagar algumas penalidades, o Leclerc pagar penalidade. A Mercedes, por exemplo, não pagou penalidade ano passado, não usou no carro. Ela foi só com o do regulamento mesmo. Então, assim, eu sou a favor de ser a mesma quantidade de peças para todo mundo e regulamento igual para mim, eu vou ser sempre favorável. Ah, mas se não tiver o limite, os caras vão poder andar no máximo, né, que o Felipe citou. Não é verdade, porque quem vai poder andar no máximo, torando o motor com o máximo de potência, é Ferrari, Alpine, Mercedes e Red Bull. É quem tem o As dinheiro, né? outras, Quem é que tem a o gente dinheiro fala. e quem detém a tecnologia do Exatamente. powertrain ali Eles do vão carro. poder andar no máximo, eles vão poder rodar no máximo que eles sabem que vai rodar o negócio. Não der certo, a gente paga uma ou duas corridas ali, a gente vai pegar penalidade, e o nosso carro é melhor do que o do resto do grid, a gente vai chegar nos pontos nessa situação. Pega uma Monza da vida, pega Spa, pega Austin no Texas, você pega as pistas que são situações onde dá certo, ou deixa para o final da temporada, que nem a Mercedes deixou, que fez no Brasil lá aquele motor apimentado, que nada mais é que um motor com toda a potência disponível para o Hamilton. Lembrando que o Bottas trocou de motor aquela temporada 8 vezes. Ele foi a pista de testes do Hamilton. Então ele usava um motor com o máximo de capacidade e depois os caras pegavam e usavam esse motor, botava na fábrica. Isso só uma equipe grande pode fazer. Você acha que a McLaren vai fazer? Apesar da McLaren ser grande, ela não pode fazer isso. A Mercedes pode. Ah, você acha que a Williams vai fazer? Não, ela não faz. Quem vai fazer é a Mercedes. A Haas, a Alfa Romeo, que agora é Stake F1, né? A Stake e a Haas não vão poder fazer isso. Quem pode fazer é a Ferrari. Então, assim, com exceção da AlphaTauri, a AlphaTauri é a única que talvez ali ela e a Red Bull poderiam usar e fazer esse abuso aí de peças para as duas. E a Alpine que só tem para ela. Mas seria prejudicial para pelo menos 5 equipes do grupo. Então, o limite de peças ele vem para somar, para ajudar a equilibrar junto com o teto orçamentário, porque mesmo a equipe grande, se ficar usando motores, vai atrapalhar o teto dela, vai atrapalhar para ela fechar a conta no final do ano. Então, eu acho bacana, eu acho que ajuda a Fórmula 1 a ser um pouco mais sustentável, né? Então, para mim, eu sou extremamente a favor. Boa. Só para passar também uma curiosidade pro pessoal, né? Esses motores, quando eles vão ser fornecidos e tudo mais, são fabricados, eles passam por vários testes, né, de quilometragem mínima que ele tem que rodar. E quando eles são, por exemplo, a Mercedes que fornece para a McLaren, eles passam todo o regime de trabalho. Ó, o motor pode trabalhar nesse regime de trabalho tantos quilômetros aqui. Então, muitas vezes você tem aquele negócio do cobertor curto que eu falei do automobilismo. Muitas vezes em Monza, eles usam um pouquinho mais do regime de trabalho padrão dele. Então, o motor normalmente trabalha com 95%, 90%. Isso aí são estimativas no chutômetro. Não dá pra gente saber, essas informações não são divulgadas. Mas, por exemplo, chega em Monza, eu vou usar 100%. Chega na próxima corrida, em alguma das outras corridas que aquele motor vai ser utilizado,
ele vai ter que usar menos até do que o regime normal de trabalho. Por isso que às vezes a gente vê também uma equipe que vai muito bem numa corrida e chega na próxima você fala, pô, agora vai. E aí chega na próxima você, o carro andou lá, brigou para ganhar um ponto lá do 10º lugar e é isso. Às vezes ele tá poupando o motor exatamente porque ele já forçou demais numa pista como o Spa, Monza, alguma coisa assim. Então, as equipes também que fornecem os motores, eles têm alguns dados a mais ali muito interessantes, porque o motor ele teve que fazer a quilometragem mínima para rodar aquilo ali. Então, que seja 1.000 km, uma estimativa. Eu não lembro agora qual a quilometragem mínima que o motor tem que suportar para percorrer o campeonato todo, os 4 motores durante o campeonato todo. Porém, e os motores que fizeram 900 km? E os motores que fizeram 950 km? Eles não passaram no teste, mas é um motor que está funcionando, tá lá. Gera às vezes um cavalo, 2 cavalos a mais. Eles podem muito bem usar esse tipo de motorização para colocar num carro, por exemplo, para o final de temporada, ou até mesmo equipes como a Red Bull, que sabe que vai estar sempre brigando lá na frente e tem uma gordura a mais ali para queimar, tomando uma pontuação e passando todo mundo novamente. Eles podem muito bem trabalhar com esse motor num regime um pouquinho mais forte e você ter esses motores que não rendem a mesma quilometragem do que os outros, né? Você tem esse banco de informações aí que quem está recebendo o motor não tem. O pessoal usa o que o fabricante está recomendando. Então, vou usar motor nesse regime de trabalho assim, assim, assado, e você não tem um leque tão grande de coisas. Inclusive, quando eles vão fazer alguma alteração nesse tipo de situação, eles consultam os fornecedores. Então, a McLaren tem que consultar a Mercedes. Nesse tipo de situação, a gente pode fazer isso, isso e isso aqui com o motor, porque é quem está fazendo o motor e quem detém a tecnologia, as informações, se ele vai suportar ou não, porque ele passou por uma bateria de testes. E também uma outra curiosidadezinha, pelo regulamento atual, eles não podem fazer alteração de mapa de injeção, de potência, durante o final de semana. Mesmo que você comece nos treinos, você tem que ter para quali, para corrida e todo o final de semana, sprint, o que tiver. Então você não pode ter um mapa de potência só para quali, com um carro totalmente envenenado, e chega na corrida você tem um carro mais tranquilo ali, que poupa um pouco o motor ali com adiantamento de grau de ignição e outras coisas ali da parte de construção do motor que você acerta no mapa de potência. É isso aí.